E o que acontece? Tem gente por aí, não é de agora, dizendo o cristianismo copiou, né, a história de Jesus, Maria e José dessas tradições mais antigas. Você vai encontrar, por exemplo, um vídeo na internet, é o Zeitgeist, é uma palavra alemã, significa espírito do tempo, espírito do nosso tempo. E ele afirma esse vídeo, e você vai encontrar material escrito também, falando que Horus corresponde a Jesus. Horus tinha uma mãe, que era Ísis. A Ísis era a mãe e o pai era o Osíris. O pai morre, Osíris é morto pelo deus das trevas, o Sete. Ele é todo esquartejado, jogado no rio Nilo. Ísis, a esposa, a viúva, ela pede ajuda para Sebek, que era o deus crocodilo, né, o deus crocodilo do rio Nilo. Ele pega lá, reúne o corpo, né, as partes do corpo de Osíris, devolve para a viúva, para Ísis. Ísis consegue fazer ressuscitar Osíris e tem um filho que é Horus, o deus Sol. Então você tem um pai ausente, uma mãe considerada semideusa, né, como fosse uma deusa, uma divindade, e um filho, uma reencarnação do Deus com a sua esposa humana, teve aquele filho divino. E você vai encontrar essa ideia de pai ausente, uma mãe divina e um filho Deus também na tradição mesopotâmia. Tammuz, né, é o filho, corresponde a Jesus. Semíramis corresponderia a Maria, é a mãe, Semíramis, e Nimrod, ou Nimrod, é o pai. Nimrod, inclusive, é citado em Gênesis, né, como aquele grande caçador diante de Deus ou contra Deus, em algumas traduções. E a mesma coisa, Nimrod ele desaparece, se cria o mito de que Semíramis é visitada por ele, engravida e tem um filho, Tammuz, que se torna divindade, o deus do fogo ou deus Sol. E toda essa turma, como também Mitra, que é um outro mito, né? Mitra é o nome desse deus de origem persa, essa religião, muito popular no tempo do Império Romano, no tempo do Novo Testamento. Você vai encontrar essas afirmações de que Horus, que é o mito egípcio, Tammuz, o mito mesopotâmio, ou mesopotâmico, e o Mitra, o mito persa, todos nasceram de uma mulher, nasceram de uma virgem, o pai era um deus, ou um semideus, que também, olha só, eles também morreram crucificados, ressuscitaram ao terceiro dia, tiveram 12 discípulos, viajaram com os discípulos, tinham um ministério de ensino, curaram enfermos, enfrentaram o mal. Então você encontra essas afirmações na internet, esse vídeo Zeitgeist e outros materiais, o pessoal falando de boca cheia. Não, também teve crucificação, né? Assim, idêntico à história de Jesus. Mas quando você pesquisa esses mitos, né, com estudiosos sérios, você vai ver que não teve crucificação. No tempo em que começou a surgir o mito de Horus, né, a mitologia de Horus, no Egito, o Egito nem conhecia o que era crucificação. Tammuz, né, esse mito mesopotâmico, Mitra, não há relatos de crucificação de discípulos, 12, de que morreram e ressuscitaram ao terceiro dia. Isso é uma baita forçação de barra desses sites, desse pessoal que publica essas coisas. Na verdade, o cristianismo não imitou essas tradições antigas ou esses mitos antigos. Foi o contrário. Esses mitos foram se desenvolvendo e o imperador Aureliano, em 274 depois de Cristo, imperador romano, em 274 depois de Cristo, é que ele estabelece a festa do Sol Invicto no dia 25 de dezembro. E cada religião que existia na época do Império Romano, e era um caldeirão, né, religioso, o Império Romano, os romanos tinham essa tradição de tolerar as religiões das nações que eles conquistavam. Cada uma então pegou esse decreto do imperador Aureliano, século 3 depois de Cristo. E cada uma adaptou, falou, não, Mitra é o deus Sol, vamos adorar Mitra. Não, Horus, né?
o Egito também era uma província romana. Vamos adorar Horus, é o deus Sol do Egito. Não, é Tammuz, né, lá na Mesopotâmia. Tammuz, o filho de Semíramis, é que deve ser adorado como deus Sol. Então, se houve alguma imitação, foi por parte, né, desses mitos, dessas diversas religiões que se cristalizaram 200, 300 anos depois do fato histórico que foi o nascimento de Jesus.